Nós vamos dar continuidade nesse estudo dos Salmos. Você se lembra, então, o que são os Salmos dos degraus? Os cânticos de romagem ou de peregrinação? É um conjunto de 15 salmos que vai do 120 ao 134. Esses salmos, poderíamos até dizer que ele era considerado como o inário dos hebreus, né? Porque eles eram cantados durante a sua romaria. Lembra o que é romaria? É uma peregrinação, né, para poder chegar até um lugar de adoração. Então esses salmos eles eram cantados e eles tinham... Nós sabemos que os judeus, pela palavra de Deus, eles tinham oportunidades 3 vezes por ano para poder ir até Jerusalém. Isso você encontra lá no Pentateuco, as 3 principais festas dos judeus, né, que era o quê? A festa dos Pentecostes, festa dos Tabernáculos e a festa da Páscoa. Então essas 3 festas especialmente eles iam lá, né, até hoje são festas bem famosas ali no meio deles, tá bom? Então eles tinham essas 3 oportunidades para adorar e pelo menos uma vez por ano eles tinham que ir até Jerusalém. Então esses 15 salmos que nós começamos a ver e nós vamos continuar hoje, eles falam a respeito de fé, proteção, adoração mútua, que inclusive foi os últimos que nós vimos, né, a respeito de adoração mútua. E no próximo que a gente vai ver, nós vamos falar sobre família. Então é muito interessante os assuntos abordados nesses salmos aqui, né? Família, você lembra, o Salmo 127 e o 128 fala especificamente sobre famílias, a gente vai estar vendo eles no futuro, tá? Por que a gente está estudando esses salmos? Por quê? Primeiramente porque está na Bíblia, e nós temos que conhecer a Bíblia, isso é o mínimo que se pede de um cristão, né? Infelizmente nem todo mundo tem esse entendimento, mas graças a Deus, Deus nos deu isso. Então, está na Bíblia? Então tem que estudar e tem que não ler, mas estudar e entender. O objetivo é esse. Eu acho muito interessante, irmãos, quando a gente vê lá em Neemias, no capítulo 8, que quando você vê ali que o livro da lei foi achado, aí todo o povo foi colocado numa praça para poder ouvir o livro da lei. Aí então o sacerdote, o Esdras, ele era sacerdote e escriba, né? Então ele leu o livro da lei diante de todo o povo, e todo o povo se pôs em pé, e toda aquela reverência. E aí depois, diz ali vários nomes de pessoas que o livro era lido e depois ele era explicado para que todo o povo entendesse. Então a preocupação não era simplesmente ouvir o livro da lei, mas entender. E quando eles entenderam, eles caíam na real situação espiritual deles, e o povo começou a chorar, a prantear por causa dos seus pecados. É aí que vem aquela famosa frase, né, que Neemias diz: não chorem, esse dia é dia de alegria, porque vocês entenderam o livro da lei, então não é para chorar, fiquem alegres, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Né? Então é nesse contexto. Então por isso é muito importante nós estudarmos toda a Bíblia, e nós estamos vendo então os salmos de peregrinação, tá bom? Hoje à noite, então, dando prosseguimento aos cânticos de romagem, nós vamos fazer a leitura do Salmo 126. O Salmo 126, você vai observar aqui que o assunto apresentado nesse salmo, ele pode ser baseado em 2 palavras essenciais para eles e para nós, que são as palavras gratidão e esperança. Gratidão e esperança. E é isso que nós vamos destacar, você vai ver aqui nesse salmo, tá bom? Vamos ler então o Salmo 126, eu vou fazer a leitura, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, que diz assim: Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Que Deus abençoe a leitura da palavra e nos ajude a compreender e aplicar todo esse texto nas nossas vidas, né? Irmãos, quando eu comecei a estudar esse salmo, Gente, eu entendi tanta coisa maravilhosa aqui que o Espírito Santo foi mostrando, e eu espero que eu consiga
né, passar isso para os irmãos aqui através do esboço que eu fiz, tá? Já no primeiro versículo nós compreendemos o contexto desse salmo. Se você observou então o primeiro versículo, disse: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião. Esse é um salmo que se refere ao período após o cativeiro babilônico. Por isso esse salmo é muito importante e ele é impressionante. Quando você começa a estudar a trajetória do povo de Deus, do povo de Israel, nós sabemos, resumidamente aqui, nós sabemos pela palavra que Israel, houve um momento na sua história que ela foi dividida por causa da impiedade de um rei. Se lembra disso? Então Israel foi dividida. Ficaram 10 tribos ao norte de Israel, né, que continuou com o nome Israel, sendo a capital Samaria. E ao sul ficaram 2 tribos, que a localização ali ficou sendo Judá, e a capital de Judá era Jerusalém. Então você tem aí dois reinos e 2 capitais, né? Israel, Samaria, e ao sul, Judá, Jerusalém. Tanto o norte quanto o sul andaram em desobediência diante de Deus, desobedecendo a Deus, se envolvendo com idolatrias, fazendo barbaridades. Deus castigou o norte, Israel, capital Samaria, né? Deus castigou Israel e permitiu que Samaria, a capital, a cidade de Samaria, fosse invadida e eles fossem levados para o cativeiro na Síria, pelo rei da Síria. Isso você encontra em 2 Reis, capítulo 17. Isso aí foi em meados do ano de 722 a.C. Então Deus castigou Israel pela sua impiedade. Anos mais tarde, no ano de 586 a.C., foi a vez de Judá, o sul. Então Deus havia castigado o norte, Israel, e agora Judá foi castigada. A cidade de Jerusalém, capital de Judá, foi invadida. E eles foram levados, boa parte dos moradores de Jerusalém foi levado para o cativeiro, na Babilônia. O reino da Babilônia havia dominado várias partes do mundo, inclusive ele invadiu Jerusalém, destruiu os muros. Obrigado, Alvin. Destruiu os muros da cidade, né, destruiu a cidade, inclusive o templo. Isso você encontra em 2 Reis, capítulos 24 e 25 e Jeremias 39 e outros textos mais, né? Quase todo o povo foi levado para a Babilônia. Nós sabemos que o rei Nabucodonosor, então, levou quase todo o povo. Algumas pessoas ficaram em Jerusalém, não foram levados, como foi o caso do profeta Jeremias. Jeremias não foi levado para o cativeiro, ele continuou em Jerusalém. Mas a cidade estava numa extrema miséria, os muros totalmente, quase todos destruídos, o templo havia sido destruído, o local de adoração do povo não havia mais, a cidade foi queimada. E aí quando nós vemos a descrição colocada em Neemias capítulo 1 do povo que havia restado lá, nós vemos que a cidade estava em extrema miséria. Então foi por isso que Jeremias escreveu as suas profecias e lamentações de Jeremias. Quando você lê o livro de Lamentações, você vai ver ali que Jeremias ele lamenta pela situação da cidade, por tudo aquilo que aconteceu. Então eles ficaram escravos lá na Babilônia por aproximadamente uns 70 anos. Meados de por aí 70 anos. E nesse tempo Deus não havia se esquecido do seu povo. Deus não havia se esquecido e ainda continuou usando os seus servos para trabalhar no meio do povo, como foi o caso de Daniel, o profeta Daniel. Então você vê, amados, que Deus sempre agindo através da história. Anos mais tarde, surgiu um outro reino mais forte, mais potente que o reino da Babilônia, que Nabucodonosor, que era Ciro.
E aí esse rei mais forte, chamado Ciro, venceu a Babilônia, tomou conta de tudo aquilo, dominou, e ele agiu de forma diferente que o rei da Babilônia. O rei da Babilônia havia levado o povo lá para o cativeiro, como escravo. Ciro permitiu com que o povo retornasse para Jerusalém. É aí então que nós temos os relatos nos livros de Neemias e de Esdras. Neemias e Esdras. Então nós vemos ali, especialmente lendo Neemias, que Deus dá recursos e proteção para o povo, Deus os ajuda a reconstruir os muros de Jerusalém em 52 dias, e Deus restaura a vida espiritual do povo, o culto a Deus, usando as vidas de Neemias e de Esdras. Então nesse contexto ali é que nós temos então os escritos, esse escrito do Salmo 126. Porque quando o povo foi permitido por Ciro a retornar para Jerusalém, então nós temos aqui, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, o Monte Sião ficava na região de Jerusalém. Então sempre que a Bíblia fala sobre o Monte Sião, ele faz referência a Jerusalém. Então quando Deus trouxe do cativeiro o povo até Jerusalém de volta, né? Então é nesse contexto que nós encontramos. E agora nós vemos aqui, o finalzinho do versículo diz: estávamos como os que sonham. A partir daqui nós vemos então a gratidão do povo. Lembra, nós vamos ver aqui sobre gratidão e esperança. E aqui nós vemos a gratidão do povo. No versículo 1 nós temos aqui que o salmista escreveu, a forma com que ele escreveu aqui, é como se ele estivesse dizendo assim: gente, quando nós voltamos do cativeiro, nós estávamos presos debaixo da mão do rei da Babilônia, mas aí levantou-se um outro rei, venceu a Babilônia e foi permitido que nós voltássemos. Quando nós chegamos até Sião, até Jerusalém, olha, parecia um sonho. É isso que ele está dizendo. Parecia um sonho. Parecia que a gente estava sonhando quando nós chegamos lá, quando nós retornamos. Aí no versículo 2 ele diz algo interessante aqui, olha só. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Você vê aqui a alegria do povo quando eles voltaram para a sua cidade, quando eles voltaram para a sua terra, quando eles voltaram ali, né, reencontraram aquelas outras pessoas, seus conterrâneos, que estavam ainda na miséria da cidade, mas eles voltaram até lá e eles disseram: a nossa boca se encheu de cântico. Agora, uma coisa interessante é que nós podemos ver um contraste muito grande aqui, como quando foi escrito o Salmo 137. Olha para você ver o Salmo 137, que menciona o mesmo contexto, só que desta vez antes de retornar. O Salmo 137, versículos 1 a 4 só. Antes de retornar, olha a situação que eles estavam. Junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos, quando nos lembrávamos de Sião. Aqui eles estão presos ainda, eles estão no cativeiro. E eles estavam se lembrando de Sião, de Jerusalém. E diz aqui que isso trazia choro, pranto. Sobre os salgueiros que há no meio dela, da Babilônia, penduramos as nossas harpas. Pois lá, aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que nos alegrássemos, dizendo: cantai-nos uma das canções de Sião. Olha só. Então, está notando aqui a descrição? Ele está dizendo aqui, olha, quando nós estávamos lá, sentados junto aos rios da Babilônia, quando nós nos lembrávamos de Jerusalém, de Sião, nós caímos no choro. Sobre os salgueiros, né, as árvores lá, nós penduramos as nossas harpas, ou seja, nós aposentamos as nossas harpas lá, porque não dava para cantar, não dava para tocar, não dava para louvar, então nós penduramos lá e deixamos lá. Mas aí aqueles que nos destruíram, aqueles homens ímpios e maldosos que nos trouxeram para cá, chegava diante da gente e falava: olha,
canta uma canção de Sião para nós, canta uma canção lá da sua terra. Qual que foi a resposta deles? Versículo 4. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Como é que nós vamos cantar até a canção do Senhor se nós estamos em terra estranha, no meio de um povo ímpio, nessa miséria, nessa tristeza, na escravidão? Como que nós vamos cantar? Então você vê, irmãos, o contraste aqui de situação. Antes eles estavam chorando na miséria, mas agora ele diz aqui que a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua se encheu de cântico. Se encheu de cântico, agora é diferente. Então se dizia entre os gentios, grandes coisas fez o Senhor a estes. Não somente a sua boca se encheu de cântico e a sua boca se encheu de riso e a sua língua de cântico, mas até entre aqueles que não conheciam a Deus, entre os gentios, olhando para toda aquela situação deles terem retornado e a forma com que Deus, com a sua poderosa mão, permitiu com que eles, usou a vida de Ciro para permitir que eles retornassem para a sua cidade, até os gentios, vendo aquela situação, eles diziam, grandes coisas fez o Senhor a estes, porque eles estavam presos no cativeiro e foram libertos. Grandes coisas fez o Senhor a estes. E aí no versículo 3, então, eles reconheceram isso, porque disseram, grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Esse é um versículo muito utilizado por muitas pessoas. Mas quando nós entendemos o contexto, nós sabemos a real situação a que chegou a ser dito esse versículo. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais nós estamos alegres. Eles reconheceram isso. Só que, lembra, então, nós temos aqui uma gratidão, um coração grato pelo que Deus havia feito. Algumas traduções escreveram diferente o versículo 4. Aqui diz assim, traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Algumas traduções dizem assim, escreveram assim, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Por que eles estão pedindo restauração se eles já haviam sido libertos do cativeiro? Por quê? Nós temos aqui então a primeira parte do texto, que eles demonstram um coração alegre e grato diante de Deus. Mas agora nós temos aqui eles pedindo por restauração. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro. Mas eles já não foram libertos do cativeiro? A questão aqui, irmãos, é que sim, eles foram libertos do cativeiro. E apesar disso, apesar de terem sido libertos do cativeiro, de estarem de volta à sua terra, depois de 70 anos de escravidão, ainda havia tristeza nos seus corações. Ainda havia uma certa tristeza. Agora, por que eles ainda estavam tristes? Por que eles ainda estavam angustiados? Eles já não foram libertos? Já não estavam na sua terra? O que mais eles queriam? A questão é que mesmo estando livres e de volta à sua terra, eles se sentiam como se o sonho ainda não houvesse sido realizado completamente. Como se ainda estivessem aprisionados. Por quê? Você lembra? A cidade estava em miséria. Os inimigos haviam saqueado toda a cidade e os moradores restantes estavam em extrema pobreza. É o que a palavra de Deus nos mostra. Quase todo o muro da cidade estava destruído, não havia mais templo onde o povo reunia para poder adorar o Senhor, não havia mais culto a Deus. Então, apesar de eles estarem de volta à sua terra, ainda tinha uma angústia no coração deles. Então esse período aqui, ele descreve, lembra, a vida dos primeiros que foram libertados da Babilônia. As primeiras pessoas que foram libertados lá da Babilônia e retornaram para Jerusalém. Então, desde o momento, porque houve etapas dessa libertação, não foi de uma vez. Ciro falou, olha, vai todo o povo de uma vez. Não, foram por etapas. Então, as primeiras pessoas que saíram lá do cativeiro, assim que eles chegaram na Babilônia, em Jerusalém, saíram do cativeiro da Babilônia, e assim que eles chegaram em Jerusalém, eles se encontraram uma cidade totalmente destruída, na miséria, em fome.
Então, por isso, o sonho que eles estavam sonhando de serem libertos e retornar à sua terra ainda não havia sido realizado totalmente, porque eles ainda tinham uma situação de miséria ali para enfrentar. E a questão aqui, irmãos, é que quando nós lemos o livro de Esdras e Neemias, nós entendemos um pouco melhor. Por quê? Em Esdras capítulos 1 a 6, nós temos o primeiro grupo que sai do cativeiro lá na Babilônia e volta para Jerusalém. O primeiro grupo, liderados por um homem chamado Zorobabel. Aí depois, nos capítulos 7 a 10 de Esdras, você tem o segundo grupo. Depois de tempos, o segundo grupo saiu e retornou para Jerusalém. Aí depois, só em Neemias, nós encontramos o terceiro grupo que voltou para Jerusalém. Então, quando o primeiro grupo chegou, eles encontraram a cidade naquele estado. Então, o primeiro grupo chegou em Jerusalém, começaram a reconstruir o templo. O segundo grupo chegou em Jerusalém e começaram ali a fortalecer a vida espiritual do povo, por intermédio de Esdras. O terceiro grupo, quando chegou em Jerusalém, começaram, pela liderança de Neemias, começaram a reformar os muros, reedificar a cidade. Então, olha que interessante, né? Nós temos aqui, então, uma questão de prioridades. Primeiro foi reconstruído o lugar para a reunião do culto, depois foi restabelecido o retorno dos cultos a Deus, e só depois a cidade começou a ser reconstruída oficialmente. Por quê? Prioridades. Primeiro a parte espiritual, depois a cidade. Então essa deportação do povo para a Babilônia, quando o povo foi levado para a Babilônia, começou mais ou menos ali no ano 609 a.C. E em 539, mais ou menos, o povo foi permitido retornar para Jerusalém. Você encontra isso em 2 Crônicas 36. Então, em 539 a.C., o povo começou a voltar em Jerusalém, 539. Mas só no ano, mais ou menos 444 antes de Cristo, é que Neemias vai para lá e começa a edificar os muros e reconstruir a cidade. Então, o que isso significa? Significa que o povo ficou na cidade destruída, até Neemias chegar e reconstruir com o terceiro grupo a cidade, aproximadamente 95 anos. A cidade destruída, o povo na miséria, os muros destruídos, a cidade estava à mercê dos inimigos, desprotegida, porque o que protegia a cidade era justamente os muros. Então, essa situação toda é que trazia angústia ao coração deles. Trazia angústia. Então, por isso, eles se sentiam como se ainda estivessem na escravidão, por causa do sofrimento que havia começado lá naquele dia, na invasão da cidade, quando eles foram levados lá para a Babilônia, e durante toda a sua vida miserável lá na Babilônia, e ainda precisavam do favor do Senhor, quando eles retornaram de volta para Jerusalém. Então, já pensou? Quase 100 anos a situação da cidade em miséria, quebrada. Essa era a situação. Então ele diz aí, né, justamente isso. Então, por isso ele fala ali, o versículo 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte, pedindo restauração. Então nós temos aqui, irmãos, a partir daqui em diante, nós temos aqui então uma esperança da ação de Deus. Eles voltaram para Jerusalém, mas a cidade ainda estava em miséria. Então eles tinham que colocar a esperança na mão do Senhor. Por isso ele disse então, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Agora, o que é isso? Torrentes do Neguebe. Isso aqui, irmãos, quando você vai ver, Neguebe era uma região que ficava ao sul de Judá. Neguebe era um deserto. E ele fala sobre torrentes do Neguebe. Torrentes significa correntes de águas.
né? Correntes de águas. Agora, por que torrentes do Negueb? É muito interessante. Se você pesquisar, você vai ver. Tem até vídeo sobre isso. Eu vou ver se eu acho um vídeo. Eu vou colocar no grupo para os irmãos verem. Vou colocar lá. Vocês vão ver ali que Negueb era um deserto que ficava ao sul de Judá. E nesse deserto ele era mais rebaixado. Então, na época das grandes chuvas, toda a água que juntava ia descendo pelas montanhas e caía nesse deserto. Nesse deserto, as águas começavam a correr por entre o deserto. De repente você via ali uma situação de sequidão e de repente as águas vinham descendo. E ali formavam rios ali naquele deserto. Rios no deserto, olha só. Formavam rios e as pessoas ficavam admiradas porque ninguém nunca esperava que ia ver algo assim, né? Rios no deserto. Mas aí então aquela água, aos poucos, ela ia se escoando e ia baixando, né, aqueles rios. E aí, logo depois, brotavam plantas ali, flores, plantas, no deserto. E esse é o contexto, então, eles estão dizendo aqui, Senhor, restaura a nossa sorte, ou seja, Senhor, restaura a nossa vida, restaura o nosso futuro aqui, como as torrentes do Negueb, no deserto. Da mesma forma ali que naquele deserto o Senhor fazia passar águas ali no meio, né? Passava águas e brotavam plantas ali no meio do deserto. Senhor, algo que era impossível de se ver, faz isso na nossa vida também. E era isso que eles estavam clamando a Deus, para que Deus intervisse na vida deles. Tudo isso, irmãos, faz referência, né, todos esses rios no deserto do Negueb, faz referência à esperança. Esperança que Deus nos dá onde nós não vemos nenhuma esperança. E é isso que nós vamos ver aqui nos próximos 2 versículos. Porque chega um momento na nossa vida que a gente não vê esperança nenhuma em determinados momentos. Mas é justamente nesse deserto onde não tem esperança, onde não se vê esperança de brotar nada ali, é que Deus age. E nós vemos que Deus agiu no meio do seu povo. Por quê? Entendendo esse contexto, agora, sobre toda essa deportação para a Babilônia, o retorno da Babilônia para chegar em Jerusalém, a situação em que eles encontram a cidade, olha ali, puxa, nós não temos esperança nenhuma, o templo está destruído, não tem muros para proteger a cidade, o povo está na miséria, e aí? É aí que acontece o quê? Deus levanta um homem, Neemias, coloca no coração dele, e quando você vê lá no capítulo 1 de Neemias, você vê ali que Neemias, ele chega a Anani, né, um dos seus compatriotas ali, e ele pergunta para ele, e aí, como é que está o povo lá em Jerusalém? Como é que eles estão lá? Você esteve lá, como é que eles estão? Aí ele fala, olha, Jerusalém está queimada, os muros destruídos e o povo está na miséria. Aquilo pesou o coração dele e Deus usou esse peso no coração para poder usar a vida dele para ajudar o povo. Então o que Deus faz? Coloca no coração dele o desejo de reconstruir a cidade. E aí ele faz todo o levantamento de pessoas e materiais. Antes disso ele chega até o rei, né, para servir o rei e o rei pergunta para ele, Neemias, o que aconteceu? Você está triste? Aí ele fala, ó rei, como que eu não estaria triste? Eu fiquei sabendo da situação do meu povo. Então é aí que lhe é permitido juntar um grupo de pessoas e retornar para reconstruir a cidade. Eu fico imaginando a situação do povo lá em Jerusalém quando vê Neemias retornando, irmãos. O terceiro grupo retornando. Porque o primeiro grupo já estava lá, Zorobabel liderou esse grupo até chegar em Jerusalém. O segundo grupo também já estava lá, Esdras liderou esse grupo para voltar para Jerusalém, estavam reconstruindo e tudo mais, mas de repente eles olhavam aqui, eu fico imaginando, né, o contexto, de repente eles olhavam toda aquela grande construção que tinha que ser feita, eles reconstruindo o templo, né, que foi o que eles fizeram nesse retorno até aqui, olhando e pensando assim, puxa vida, como é que nós vamos fazer isso aqui? É muita coisa para fazer, é muita coisa para ser feita. Mas aí então aí vem aquela luz de esperança, né? Quando eles vê Neemias retornando com o povo para reconstruir os muros da cidade e a cidade. Então aí você vê uma esperança que brota do meio do nada.
E é essa esperança que eles estão dizendo aqui, comparado com o deserto de Negueb. Você olha um deserto, amado, você não vai ver planta. Normalmente você não vai ver planta no deserto. Planta precisa de água. Mas aí passavam esses rios, brotavam plantas, onde menos se esperava, aparecia uma esperança. E esse é o contexto que acontece aqui. Então, tanto é que em seguida nos versículos 5 e 6 demonstram mais claramente essa esperança que eles tinham. Olha só, o versículo 5 diz: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Ou seja, aqueles que semeiam, apesar das lágrimas, apesar do choro, apesar do pranto, eles vão colher com alegria. Vai colher. Isso é esperança. Porque mesmo que a gente chore durante a nossa caminhada, lembra o contexto aqui então? Esse salmo ele era utilizado tradicionalmente pelo povo judeu durante a sua caminhada até subindo lá para Jerusalém para adorar. Então, quer dizer, era importante para a caminhada deles colocar esse salmo aqui no seu grupo de salmos ali. E para nós, na nossa caminhada nesse mundo, também é importante, porque nós também temos que saber que, durante a nossa caminhada nesse mundo, mesmo que choramos, pranteamos e ficamos angustiados, nós vamos colher com alegria. A gente só tem que esperar, mas nós vamos colher, desde que o nosso choro e o nosso pranto não sejam frutos daquilo de errado que nós plantamos, de atitudes erradas, de ações erradas, porque nós sabemos muito bem, tem momentos na nossa vida que nós colhemos coisas que não nos agradam. Primeiro, porque Deus quer nos ensinar algo, a acrescentar espiritualmente, Deus quer nos provar. Mas em segundo lugar, porque nós fazemos coisas erradas, então nós acabamos colhendo aquilo que nós semeamos, porque é a lei da semeadura, o que o homem semear ele vai colher. É como eu falei no domingo, né? Não adianta a pessoa plantar feijão e achar que vai colher milho, ele vai colher feijão. Então, se quer colher alguma coisa boa, nós temos que plantar coisas boas. E é por isso que ele diz então, os que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Aí o versículo 6, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Trazendo consigo o resultado, né? Molhos é quando você pega ali um monte de planta, amarra aquilo, né? Agora esse aqui é o meu molho, o meu feixe, né? E traz ali o resultado da plantação. Isso aqui é uma promessa. É uma promessa. Então não se aplica somente, eu sei que muitas pessoas usam esse versículo para falar a respeito de plantar a preciosa semente da palavra de Deus, e aí ele vai colher almas por isso. Sim, pode ser usado, mas o contexto original aqui está dizendo a respeito de que, mesmo com dores, mas com perseverança nessa vida, nós vamos colher os frutos. Não só de ganhar almas, mas em todo o contexto da nossa vida. A gente colhe os frutos. Se continuarmos plantando sementes que agradam a Deus com perseverança, através das nossas ações. Então eles tinham a certeza da alegria, mesmo que andando e chorando. Sem dúvida, ele diz aqui, eles voltariam e receberiam os frutos daquilo, sem dúvida. Então a esperança deles estava no Senhor. E é essa esperança que nós precisamos durante a nossa caminhada nesse mundo. Irmãos, fala a verdade, tem momento na nossa vida que nós nos encontramos numa situação tão terrível, tão triste, que a gente olha e fala assim, puxa vida, eu estou perdido. Estou perdido, ou como muitos dizem, né? Rapaz, estou lascado. Mas é aí justamente onde não se vê esperança que Deus dá uma luz. E é nessa luz que nós temos que nos encostar, que nos apegar, que nós temos que nos apoiar, é justamente nessa luz. Então essa esperança que nós temos, esperança de que a tempestade sempre passa, a chuva nunca dura para sempre, até lá nos 40 dias do dilúvio, foi só por 40 dias, sempre passa. E assim como aconteceu lá no dilúvio, que foi a pior chuva que já houve, né?
inundar o mundo todo, puxa vida. Então, assim como aconteceu lá no dilúvio, chover 40 dias e 40 noites, e aí logo depois, o que acontece? O céu se abre, aparece o sol, e as águas aos poucos começam a baixar. E aí o que Noé faz? Noé, então, assim que as águas baixam, Noé, a arca ela parou em cima de um monte, né? E aí então Noé desce ali com a sua família, né? Eles saem da arca, eles erguem um altar e oferecem ali sacrifícios a Deus de agradecimento e louvor. E é isso que nós temos que fazer. É isso que nós temos que fazer. Então essa esperança, mesmo que demore, mas tem uma esperança. E é ela que deve reger a nossa vida, as nossas atitudes, os nossos comportamentos e as nossas ações. Essa esperança. Então essa mensagem ela é tão importante, foi tão importante para eles, esse Salmo 126, que ele foi colocado no repertório dos cânticos de peregrinação. E essa mesma mensagem também é importante para nós. Para nós. Então, com base nisso, entendemos que a nossa esperança, ela sempre deve estar no Senhor. Porque, como muitas pessoas dizem, mas sem saber com certeza, porque não tem esperança no Deus que nós temos, dias melhores virão. Mas para nós que somos salvos e servimos a Deus, sabemos literalmente que dias melhores virão. Se não virem nessa vida, virão na vindoura, não é? Mas nós temos essa esperança. Então, olha, para quem não conhecia ou não sabe a história do deserto de Negueb, não vai saber o que ele quis dizer aqui. Mas agora nós sabemos o que acontece naquele deserto. E se você pesquisar e buscar vídeos sobre isso, até hoje acontece isso aqui. Nas épocas de muitas chuvas, as águas vêm descendo ali pelas fendas daquele deserto. E as pessoas começam a olhar ali. É isso que Deus faz na nossa vida. Então, olha só. Quanto maior o obstáculo, a dificuldade e o sofrimento que nós enfrentamos, maior será a intervenção de Deus. Se preciso for, até rios no deserto ele faz correr. E até plantas ele pode fazer brotar numa terra seca, porque Deus é Deus. Porque para Deus não há nada impossível. Então eu não sei se eu acredito que você já tenha visto, né, ali. Então por isso, para hoje, gratidão. E para amanhã, esperança. Sem gratidão e sem esperança, a nossa vida espiritual é uma miséria. É uma miséria. Então essa mesma esperança e essa mesma gratidão que estava no coração do povo quando o Salmo foi escrito, você vê, primeiro eles se alegravam no Senhor pelo livramento. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Mas depois eles falam, ó Senhor, restaura a nossa sorte, nos livra do cativeiro. Mas por quê? Eles já não estavam libertos do cativeiro, mas é porque quando eles voltaram, eles ainda se encontravam num certo tipo de cativeiro. Foram libertos de lá, sim, mas chegaram lá no lugar, na sua cidade, e encontraram toda aquela miséria. Então eles estavam pedindo uma intervenção do Senhor. E nesse pedido, o coração deles se encontrava com gratidão e esperança. E durante as nossas aflições, em cada pedido que nós fazemos diante de Deus, nunca podemos perder, jamais, a gratidão e a esperança. Aí talvez a gente pense assim, puxa, mas esperança sim, mas gratidão? Pelo momento difícil? Sim. Porque, irmãos, quando eu estava estudando isso aqui, lembra que nós sentamos ali ao fundo e nós conversamos sobre o sofrimento há uns dias atrás? E aí eu falei para os irmãos, olha, eu gostaria muito de trazer sobre isso para a igreja, né? E aí eu vim pensando, desde aquele dia, acho que tem umas 2 semanas, né, que a gente viu aquilo, desde aquele dia que nós vimos sobre sofrimentos, a forma com que Deus usa sofrimentos na nossa vida para nos abençoar, eu vim meditando nisso desde aquele dia, e hoje, quando eu parei e li e estudei esse salmo, eu cheguei a compreender, gente, realmente, essa é uma mensagem muito importante.
Então, nesse domingo eu vou estar falando, a gente vai estar vendo na Bíblia sobre isso. Como que Deus usa o sofrimento para nos abençoar. Puxa, mas sofrimento para nos abençoar? Sim. E nós vamos ver isso biblicamente. Deus nos abençoa através do sofrimento. Só que para isso nós temos que ver as bênçãos de Deus no sofrimento. Amém? Então eu não sei exatamente qual é o sofrimento que você passa, eu sei qual é o sofrimento que eu passo. Mas em todo o sofrimento que nós temos, Deus é capaz de fazer correr rios no deserto e brotar plantas em terra seca. Gratidão e esperança. Duas palavrinhas que, como outras, não podem faltar no coração do cristão. Amém?